Boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos. Estamos aqui, né, para mais uma aula, palestra desta disciplina inovadora. Hoje vamos ter aí como convidada a doutora Cláudia Bonecker. Ela é pesquisadora 1 do CNPq, doutora pela Universidade Estadual de Maringá. Ela realiza pesquisa com ecologia de zooplâncton, ecologia de reservatórios, ecologia de planície de inundação. Foi a coordenadora desse PELD que ela vai apresentar até o ano de 2024. O PELD, né, chama Planície de Inundação do Alto Rio Paraná, né, que talvez seja o mais antigo, né, PELD do Brasil, e ela é autora de mais de 150 artigos científicos. Ela, até o presente momento, ela orientou 25 estudantes de iniciação científica, né, 25 mestrados, 18 doutorados, doutores, e supervisionou 13 pós-doutorando, né? Então, ela é uma pesquisadora top, né, que ela não, ela não ela não separa iniciação científica. Muitas vezes a gente ouve assim, que é pesquisador 1 não gosta de orientar a iniciação. Você vê que ela orientou 25 ICs, 25 mestrados, 18 doutorado, né? Então ela faz de tudo, coordenou programas de pós-graduação também, né? Ela não foge do trabalho, não. Então, vamos aproveitar que ela tem muito a nos apresentar. Obrigado, Cláudio, por ter aceito, né, participar dessa disciplina, e a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Rogério, pela apresentação. A gente já se conhece há um tempo, é muito bom estar aqui com você novamente. Pena que o Alessandro não pôde estar também, mas a gente vai conversar aqui, então, um pouco hoje sobre o nosso trabalho. Obrigado também pelas pessoas que estão presentes e disponibilizaram esse tempo para estar aqui participando dessa atividade com a gente. Eu vou compartilhar minha tela. Isso, a gente vai falando aqui. É que eu tenho que fazer devagarinho, porque senão eu erro. Tá entrando, entrou já. Deixa eu mudar aqui para a apresentação. Ixi, mas aí eu parei de ver vocês. Mas é isso mesmo. É isso Você não mesmo? vai nos ver mesmo, não. Então, tá bom. Perfeito. Então, aí qualquer coisa, Rogério, você me chama, tá? Tá bom. Então, né, como o Rogério já comentou, o nosso site, ou sítio, como também é chamado, ele se chama PELD-PIAP, que é a Planície de Inundação do Alto Rio Paraná. Só para dar um contexto bem rápido, né, o Alessandro comentou que a Fabíola, né, já contou o histórico do programa. Só para situar onde que a gente está trabalhando, né, dentro dos objetivos do programa PELD. Então, a gente teve, a Fabíola deve ter comentado, em 2013 teve a primeira publicação sobre os estudos do PELD, os primeiros estudos, que tinha como base, né, como objetivo, vamos dizer assim, o que seria, então, qual seria essa diferença de um projeto de pesquisa de curto tempo, de 2, 4, 5 anos, e um projeto de longa duração. Por que isso, né? Porque esse período maior de estudo, ele vai, pelo menos, permitir o tempo de geração dos organismos, que vão estar dominando aquela comunidade, ou vão estar sendo muito importante para a realização de um processo ecossistêmico. Então, ele tem que ser longo para poder incluir esses exemplos de processos que estão acontecendo no ecossistema, para que a gente possa comparar se aquele processo está mudando, se está influenciando a estrutura ou dinâmica do ecossistema, como que as populações, né, então, a geração de organismos, como as populações podem estar contribuindo para isso.
Então, ele tem que ser mantido por um período maior do que os estudos ecológicos, né? Essa foi uma das primeiras definições. Então, nos locais escolhidos para a investigação desses processos, as respostas serão somente percebidas e, eventualmente, entendidas após um longo período de estudo. Nesse sentido, a gente está trabalhando nessa região do Alto Rio Paraná, que depois eu vou mostrar para vocês, desde 2000, né, como o Rogério comentou, nós somos um dos primeiros projetos. Professora. Oi, desculpa. Parece que a apresentação não está passando. Não é? Tá apresentação aqui. Mas você ainda está só no primeiro slide ainda, não é? Isso. Não. Pensei que ela não estava passando. Não, eu estava passando, sim. Tá, desculpa. Não, eu estava passando, foi bom você falar. Tá, estava passando. Agora, já que o Felipe já interrompeu, Cláudia, você coloca aí no modo apresentação embaixo aqui, ó. Aí na sua... eu posso parar e colocar de novo? Pode, mas eu acho que que é no modo apresentação para ela ficar na tela cheia, só isso vai ficar faltando. Mas deixa eu ver aqui se eu acerto. Acertei. E agora vocês estão vendo o barquinho ou não? Sim, tenta passar para ver se está indo. Agora foi? Não, acho que é porque você está compartilhando o aplicativo e não a tela cheia. Talvez seja isso. Peraí, só um minuto. Deixa eu parar e começar de novo. Quero. Prepara Agora sim, Cláudia. Não, saiu. Isso. Agora foi. Agora foi. Isso. Seu microfone está fechado. Continua fechado, Cláudia, seu microfone. Não, agora eu consegui. Eu estava tentando abrir, é que o mouse estava na outra tela, eu não estava conseguindo trazer. E agora eu estou conseguindo ver vocês também, então vocês podem abrir a câmera. Me ajudaram aqui, eu estou conseguindo fazer tudo com uma tela só e vendo todo mundo. Bom, então, isso aqui são aquelas questões que eu estava explicando por que um estudo de longa duração, né? Acho que não vamos andar. E aí nós somos... Espera aí, deixa eu ver, abaixar aqui. Bia, não está andando. Vai lá na tela, passa pro lado. Qual tela? Tá bom. Tá, então, nós somos um dos primeiros, né? A primeira chamada foi em 1999, né? Antigamente era denominado edital, agora são chamadas que o CNPq lança. E o dinheiro veio, nós começamos a trabalhar em 2000. Então, desde 2000, nós fazemos amostragem de comunidades aquáticas, eu vou explicar num outro momento, onde tem área de estudo, e junto com nós foram aprovados mais 9 projetos. E esse primeiro edital do CNPq teve financiamento por 10 anos, mas ao longo do tempo esses projetos foram terminando, não deram continuidade, não sei se chegaram a completar os 10 anos, mas depois continuamos em 5 projetos. No Pantanal, Restim, Lagoas Costeiras do Rio de Janeiro, Reservatório do Broa, Parque Nacional do Rio Doce, em Minas Gerais, e nós aqui no Paraná. Atualmente, desses 5, eu acho que nós temos 3, que é o Pantanal, o Rio de Janeiro e nós no Paraná. E a ideia hoje é passar para vocês alguns resultados dentro da temática dos objetivos do programa PELD,
para a gente acompanhar esses processos ecossistêmicos ou essas alterações, ciclos, né, de impacto antrópico ou natural, vêm afetando os processos ecossistêmicos na planície, ou vêm afetando suas populações e comunidades. Bom, então, por que nós resolvemos, né, trabalhar nessa área? Esses dados não estão atualizados, mas nós temos mais de 5.000 espécies descritas, incluindo desde vegetação ripária até mamíferos, né? Então, era uma área muito importante para a conservação da biodiversidade. E dentro dos temas prioritários do PELD, nós trabalhamos, então, com padrões e controle da produtividade primária, a dinâmica ou fluxo de nutrientes, conservação da biodiversidade, avaliamos também a dinâmica de algumas populações e organizações de comunidade e ecossistema, e como esses padrões e frequência de perturbações naturais e impactos antrópicos vão influenciar o sistema como um todo. Esses temas prioritários estão naquela bibliografia que eu comentei de 2013, que foi a primeira referência, né, que juntou todos os trabalhos do PELD realizados até o momento, desse programa do CNPq. Acho que a Fabíola comentou, mas vou ressaltar, né? Esse programa ele teve a sua criação a partir, né, de um liminólogo, ecólogo, que vocês já devem ter ouvido falar, o professor Galizia Tondizi, foi um dos pesquisadores que comprou essa ideia que a gente tinha que desenvolver esse programa, né, no Brasil e ligado à rede internacional de estudos de longa duração, né, o WILTER. E tem trabalhos bem interessantes nos Estados Unidos, outras regiões do mundo, que vocês podem acessar pelo site também do WILTER para dar uma olhada quais são os projetos. Bom, então, dentro dessa temática do PELD, pensando em produtividade primária, organização de comunidade, processos ecossistêmicos, conservação da biodiversidade, fluxo de nutrientes, a gente trabalha no PELD-PIAP avaliando o pulso de inundação, né, porque a planície de inundação é um ecossistema mantido por essa variação do volume de água, né, o período de cheias e os períodos de seca, eles são importantes para a estruturação das comunidades, trabalhos clássicos de Jung e colaboradores e do professor Neif trazem isso, a importância tanto da inundação quanto da seca. Então, a gente avalia como os distúrbios naturais, como os eventos climáticos, ou antrópicos, como a operação de reservatórios, que depois eu vou passar para vocês, onde a gente está localizado, vocês vão entender mais sobre essa importância dos reservatórios, afetam essa variação da inundação, os eventos climáticos, vocês sabem, que estão cada vez mais tendo períodos prolongados de seca ou cada vez mais períodos de inundação, e o controle de vazão desses reservatórios. E considerando populações, comunidades e os processos, como a invasão de espécies também influencia nessa estruturação, bem como os distúrbios naturais e antrópicos, e a biodiversidade, a gente também tem um enfoque de como as unidades de conservação na região contribuem para a manutenção dessa biodiversidade. Bom, então, essa aqui é a planície de inundação do Alto Rio Paraná. Deixa eu só tirar aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim? Sim. Ah, beleza, obrigada. Então, aqui a gente tem o estado do Paraná, né? Aqui, estado do Paraná, a pontinha de São Paulo, aqui a pontinha de São Paulo, e o estado do Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos o reservatório de Itaipu, que vai estar mais para baixo, e aqui o reservatório de Rosana, toda a água aqui azul.
Só que essa região, antes de chegar aqui até Rosana, Porto Primavera, antes de chegar aqui até Porto Primavera, no próprio Rio Paraná, ele tem nos seus tributários Paranapanema, Tietê, o Grande, né? Porque o Paraná ele é formado pelo Rio Grande e o Rio Parnaíba, né? Por esses dois grandes rios. Aí a gente tem aqui a formação no Paraná. Seu primeiro tributário da margem esquerda de grande porte é o Tietê. Depois a gente tem o Paranapanema e mais para baixo aqui, depois de Itaipu, a gente vai ter o Rio Iguaçu. Mas a montante da área que a gente estuda, que é essa área entre o reservatório de Porto Primavera e o reservatório de Itaipu, nós temos essa cadeia de reservatórios que controla a água que chega no Rio Paraná. O último reservatório formado, então, foi Primavera, e a gente trabalha nessa região sem reservatório, entre Itaipu e entre Primavera. É o último trecho do Rio Paraná livre de reservatório, com águas, com rio de fluxo, né? Eu vou botar entre aspas, porque essa grande quantidade de reservatório aqui controla a vazão do Rio Paraná. Então, nesse mapa aqui, nós temos o Rio Paraná, que eu vou sempre me referir a ambiente impactado, quando eu falar da importância dos reservatórios. E aqui nós temos o Rio Bahia, que é um tributário da margem direita, que já corre ao lado do Mato Grosso do Sul, e o Rio Viema, que corre para dentro do estado do Mato Grosso do Sul, que também é um tributário importante na margem direita do Rio Paraná. Tá? Então, desculpa, eu tinha falado de esquerda. Mas Rio Bahia e o Rio Viema são os ambientes mais preservados comparado ao Paraná. Nesse mapa aqui tem os pontos de coleta, né, que a gente tem nesses ambientes. Nós temos pontos de coleta no próprio rio e lagoas adjacentes a esses rios. Em 4 anos, nós fizemos esses 36 pontos, 2000, 2001, quando começamos, e 10 anos depois, 2010, 2012, 10 e 11, desculpa. Mas, ao longo desses 24 anos, a gente consegue monitorar apenas 12 ambientes, por causa do esforço de coleta que a gente tem. Bom, o que a gente estuda nesses ambientes? A gente estuda a qualidade de água, nutrientes, condutividade, transparência, oxigênio, temperatura, pH. Estudamos a abundância e riqueza de várias comunidades biológicas, vegetação ripária, fitoplâncton, zooplâncton. Só um minuto, por favor. Ô, Bia, estou te ouvindo. Zooplâncton, macroinvertebrados, fitoplâncton, algas perifíticas, a parte de ciliados e flagelados planctônicos nós começamos a estudar a partir de 2007, ictiofauna. Em alguns momentos, porque esse programa, o PELD, nós também trabalha junto ao programa de pós-graduação, aqui, né, do grupo nosso, né, do NUPEL, esqueci de falar no início, que é o núcleo de pesquisa em limnologia, ictiologia e aquicultura aqui da Universidade Estadual de Maringá. O PELD está ligado ao NUPELIA e ele dá suporte também aos trabalhos de dissertação e tese dos alunos do programa de pós-graduação em ecologia de ambientes aquáticos continentais, em quase sua maioria, e parte do curso de biologia comparada também, de pós-graduação em biologia comparada. Enfim, em alguns momentos do PEA, nós tivemos alunos do professor Rogério estudando os anfíbios, tivemos alunos do professor Luiz dos Anjos, da Universidade de Londrina, estudando avifauna, tivemos também alunos de um outro professor, que agora não lembro o nome, que trabalhava a parte de mamíferos. Então, a gente tem alguns dados também para essa região, mas não fizeram parte do monitoramento, né? No monitoramento são mais
essas comunidades, ou seja, que a gente tem, né, de informações, são essas comunidades que eu estava comentando. Bom, então, a gente sempre vai estar falando do Rio Paraná, que seria um ambiente impactado, e o Rio Bahia e o Rio Viema, que seriam ambientes preservados. Bom, então, com a construção da barragem de Porto Primavera, esse aqui é o nível hidrológico, né, do Rio Paraná, feita uma regressão ao longo do tempo, a partir, então, de 99, 98 a barragem fechou e ela foi enchendo até 99, mais ou menos, né? No final de 98 até o meio de 99. Então, a gente tem uma redução muito grande dos níveis máximos do Paraná ao longo do tempo. E essa, então, redução histórica, né, da vazão vai impactar a comunidade, porque nós começamos a fazer esse projeto assim que o reservatório fechou. Não só as comunidades, como também a qualidade de água. Então, o que nós temos, né? Se a gente pensar naqueles temas prioritários lá de áreas, temas prioritários do PELD, pensando na questão de nutrientes, nós observamos, vejam que são dados de 2000 a 2024, nós observamos a redução do fósforo. Desculpa, eu esqueci de mostrar para vocês. Essa área, então, aqui, que é alagada, que a gente estuda quando o Rio Paraná sobe. Porque na região de Porto Rico, que é essa região do Paraná que a gente estuda aqui, o município de Porto Rico está por aqui, a gente tem a margem esquerda mais elevada, o tal VEG, né? A margem mesmo do rio, e a água corre todo para o lado do Mato Grosso do Sul. Tá? Então, a nossa enfoque, embora a gente esteja no Paraná, o nosso enfoque é basicamente no estado do Mato Grosso, o Rio Paraná, estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem uma redução em toda a área, né, do fósforo. Se a gente olhar por bacia, né, a gente chama dos 3 rios as 3 bacias, os tributários e o Rio Paraná, a gente também está tendo uma redução acentuada do fósforo, e isso reflete a uma baixa produtividade primária e a redução da transparência da água, principalmente no Rio Paraná, ou a redução aumento da transparência ou redução da turbidez, né? E isso é uma forma de mostrar, né, que o sistema está se tornando oligotrófico, né? A gente tem uma baixa produtividade primária. A gente tem blooms de cianobactérias, mas não temos estudos ainda se essas cepas elas são hepatotóxicas ou produzem algumas toxinas, mas a gente sabe que a presença de cianobactéria, elas são potenciais produtoras de hepatotoxinas, neurotoxinas, né? O que a gente tem alguns relatos das pessoas acabarem de tomar banho no rio, a gente está conversando ali com o turista, com a população, eles comentarem de coceira, muita coceira, né? Então, isso é também um sinal, né, desse impacto da cianobactéria para a qualidade de água, para a sociedade, para se tornar água potável, né, potabilidade da água. Isso também pode vir a impactar o turismo, né? Bom, ainda pensando nos padrões de controle da produtividade primária e da dinâmica das populações e organização da comunidade, esse trabalho mostra, que são dados com o zooplâncton, que há uma alteração da diversidade de espécies à medida que você aumenta a concentração de clorofila A, né? Esse aumento de clorofila A também pode estar relacionado com esses blooms de cianobactéria em todo o sistema. Essa análise, ela mostra que, por exemplo, eu tenho em tais concentrações de clorofila A,
eu tenho essas espécies dominando na comunidade, e à medida que a concentração vai aumentando, a comunidade, essas espécies vão diminuindo e outras espécies vão alterando. Dentre essas espécies tolerantes, eu tenho alguns rotíferos e cladóceros que dominam. Não, cladócero não tem, gente, é mentira. Ah, tenho sim. Rotíferos e cladóceros. E essas espécies, elas são dominantes, né, em baixa concentração de clorofila, e à medida que aumenta, outras espécies começam a dominar a comunidade. Aqui são já um exemplo que as duas, nessa condição, as duas comunidades reduzem também a sua abundância, mesmo que troque, ela também vai reduzindo quando se torna maior ainda a concentração de clorofila. E mudanças de população também dominantes, né? Aqui a gente tem alguns cladóceros, rotíferos, e aqui alguns rotíferos. Um outro estudo, quando a gente trabalha com a ictiofauna, mostra que ao longo do tempo, isso aqui já é levando em consideração dados anteriores ainda do reservatório, da formação de Porto Primavera, mas com a influência daquela cascata também de reservatórios, a gente tem um aumento da redundância funcional, principalmente aqui nos últimos anos não estão atualizados esses dados, mas depois de 15 anos do início do monitoramento. Então, essa regulação do nível, né, a gente sabe que espécies de grande porte, de importância na pesca, eles precisam da inundação, e perturbações naturais, como eventos climáticos, mas depois eu vou falar mais para frente novamente, mas principalmente os impactos antrópicos pela operação dos reservatórios afetam a redundância funcional da ictiofauna no Rio Paraná. Bom, aqui, voltado para os eventos climáticos, essa é a dissertação de uma aluna minha, ex-aluna, né, que defendeu no ano passado, mas a gente tentou avaliar se a comunidade zooplânctônica, a composição dela mudava em função de eventos de El Niño, de Laninha, ou quando não ocorriam esses dois eventos, né? Nós separamos os anos. Então, ao longo da série, a gente vê que os eventos de Laninha, eles fazem com que a comunidade mude muito, né? Isso aqui são índices de similaridade, medido por essa diversidade beta. Então, o evento de Laninha é mais impactante na riqueza, enquanto a abundância é mais impactada pelos eventos de El Niño, fazem com que a comunidade mude mais nesse período. E se a gente pensar na composição da comunidade, a gente vai ver que tanto o El Niño, que é esse em azul, quanto Laninha, que é o em vermelho, também altera muito a comunidade, ao passo que nos anos sem evento, a gente tem comunidades mais semelhantes, que seria esse quadrinho aqui, esse diagrama mais escuro. Bom, pensando ainda na operação do reservatório e nos eventos climáticos, aqui são alguns dados de riqueza e abundância de diferentes comunidades. Sempre do lado esquerdo vão ter os resultados para toda a planície, e do lado direito por subbacia. Então, a riqueza total, por exemplo, das macrófitas aquáticas, ela vem se alterando ao longo do tempo. Maiores valores se devem ao aumento do número de espécies, tanto no Rio Bahia como no Ivinhema, na subbacia do Bahia e do Ivinhema, que são ambientes mais preservados, mas no Rio Paraná, esse aumento da transparência da água está levando, e a falta de nutrientes está levando uma redução na riqueza de espécies de macrófita. Para o zooplâncton em geral, a riqueza de espécies está diminuindo nos três sistemas. Quando a gente pensa em abundância, as algas perifíticas também estão diminuindo a sua abundância nos ambientes preservados e nos ambientes impactados. O zooplâncton também
Ah, eu repeti. Desculpa, gente. O outro era da ictiofauna, que também está diminuindo ao longo do tempo, a sua abundância. Bom, em relação do quanto está mudando, né? O fitoplâncton ele está tendo uma alteração na sua composição de espécies, tanto no Paraná, no Bahia, quanto no Iviema. Então, essa alteração é notória, embora no Paraná há uma redução de espécies. Para os peixes também, a comunidade está totalmente sendo alterada e para o zooplâncton também. Quanto à invasão de espécies, nós temos 3 grupos de molusca, ou de moluscos, né, que estão presentes na planície. Temos um fitoplâncton e a espécie de zooplâncton, na verdade, nós temos 3 espécies. Uma de cladócera, que é essa aqui, a gente já conseguiu identificar que ela veio através de peixamento dos Estados Unidos, geneticamente ela tem a sua composição semelhante às espécies que ocorrem nos Estados Unidos, embora a sua origem seja africana. A gente esperava que tivesse vindo com as tilápias, né? Em navios, tal, em épocas de peixamento, mas, na verdade, ela tem semelhança com os Estados Unidos. Temos ainda uma espécie de copépodo e uma espécie de rotífero, né? De rotífero, aquele Cotia bostoniensis, e de copépodo, Mesociclopes ancipes. E essas 3 espécies de molusco, para invertebrados, né? Mas a gente não tem ainda resultado do impacto que essas espécies invasoras de invertebrado estão causando na população nativa. Por outro lado, para peixes, a gente tem vários exemplos, eu trouxe só um. Esse peixe aqui, Geophago proximus, é uma espécie introduzida, e ao longo do tempo, a sua abundância foi aumentando, enquanto a de papaterra esqueci agora o gênero. Santanoperca. Obrigado, João. Santanoperca papaterra. É um caracídeo, os 2 são bem pequenininhos. No Rio Grande, eles chamam de... esqueci o nome vulgar. Mas são os caracídeos bem pequenininhos. Então, você tem uma redução da abundância da espécie nativa com um aumento da espécie introduzida, né? Isso se deve a estratégias competitivas, né? São da mesmo grupo, né? Caracídeos, mas se deve a estratégias adaptativas, de competição e tal. Um outro exemplo são de espécies de macrófitas, né? A hidrila verticillata é uma espécie invasora, e Egeria zicara guariense são espécies nativas. O que esse estudo mostra é que a ocorrência de Egeria na presença de hidrila, ela aumentava à medida que aumentava a riqueza de espécies, então você não tinha muito problema com competição, mas após a invasão da hidrila, ela tem uma ação competitiva maior que reduz tanto a ocorrência da nativa, que é uma das mais abundantes, como da riqueza de espécies de uma forma geral, em áreas invadidas. Em regiões onde eles não encontraram ainda a hidrila, você tem tanto no período de pré-invasão, como período de pós-invasão, você tem aumento tanto da ocorrência da Egeria quanto das espécies nativas. Não encontraram, o que eu quero dizer, em bancos extensos, tá? Não encontraram um impacto, assim, um crescimento populacional muito grande. Por outro lado, para a cara, ainda não foi observado o impacto da invasão da hidrila, sendo que a ocorrência dela e a riqueza de espécies, ela aumenta tanto no período de pré como pós-invasão, em ambientes invadidos com a presença da hidrila e ambientes sem a hidrila. Uma outra questão que a gente observa é o quanto que as unidades de conservação podem estar contribuindo
para biodiversidade, para a conservação da biodiversidade na região. Lá na região, nós temos 3 áreas de proteção, né? 3 unidades de conservação, sendo que 2 são federais, que é a área de proteção da Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, que é essa verde maior aqui, e o Parque Nacional da Ilha Grande, que é esse outro verde aqui. Guaíra aqui é onde inicia o reservatório de Itaipu, e por aqui nós temos o início do reservatório de Porto Primavera. E uma unidade de conservação estadual, que é essa aqui tracejada, que é o Parque Estadual das Várzeas do Rio Viema. Né? Nós fazemos coleta, então, dentro dessas 2 unidades de conservação. A gente faz coleta mais ou menos por aqui, a nossa área amostral. Vai daqui, mais ou menos, perto da cidade de Porto Rico, até aqui. Então, a gente faz coleta nesse parque estadual e dentro da APA, do Rio Paraná. A diferença é que áreas de APA e parque, né, elas, de parque não, de APA, você pode tem utilidade, você pode ter turismo, você pode ter recreação, você pode ter pesca, né? Enquanto que no parque você tem a ação restrita, você não pode fazer nenhuma atividade. Então, a gente, a partir de 2000, o Parque Estadual das Várzeas do Rio Viema, que é a área restrita, ele foi criado em 98, mais ou menos, como uma compensação do fechamento do reservatório de Porto Primavera, que alagou uma grande área do estado do Mato Grosso do Sul. Então, como compensação desse impacto ambiental, eles desapropriaram, né, na época, a Companhia Elétrica do Estado de São Paulo, desapropriou fazendeiros, comprou uma área do estado e ela paga o estado, assim, fornece um recurso, o estado também, para manutenção desse parque aqui. Bom, então a gente está sempre comparando a diversidade de espécies que a gente tem nessa área preservada com o Rio Paraná. Então, nós já observamos que no rio, que seria o Rio Barrado aqui, que é o Rio Paraná, esse triangulinho, a composição de espécies é mais homogênea, ela varia menos, né, do que nos rios preservados. Né? O triângulo aqui seria o Rio Viema, onde a gente tem a unidade de conservação, e o Rio Bahia. O mesmo vale para os dados de riqueza, onde a gente tem maiores riquezas nos rios preservados do que no Rio Barrado. Então, com isso, a gente observa a importância dessa região. Né? A gente também já, em outros trabalhos, observamos o quanto de espécies essa região, principalmente do Rio Viema, fornece para o Rio Paraná, né? Porque se tem, na teoria da inundação, que o rio que inunda a sua várzea, ele é responsável pela biota, pelo fornecimento de nutrientes, toda a produtividade que ocorre lá, a produção de matéria orgânica, quando chega a seca, é devolvida para o rio. E é essa produção produzida na várzea, né? Meio redundante, mas essa produção de matéria orgânica na várzea que alimenta os rios de grande porte, por exemplo, né? Que, considerando que o rio é um ambiente, o rio de grande porte, fluxo muito contínuo e de difícil produção de matéria orgânica. Só que, com essa oligotrofização do Rio Paraná, a gente está observando o contrário. A gente está observando que o que está sendo produzido na várzea está sendo passado para o Rio Paraná, mas ele não tem organismo suficiente para transformar, decompor essa matéria, transformar em nutriente para a várzea, nutriente inorgânico. E isso a gente tem observado como as espécies estão contribuindo para a manutenção da biodiversidade do Rio Paraná. Bom, então, os ambientes
dentro das duas UCs, né, nas áreas preservadas, mais ali do Rio Viema, eles têm uma flutuação maior da sua riqueza de espécies, enquanto que nos ambientes não preservados, né, no caso o Rio Paraná, fora da unidade de conservação, essa comunidade, no caso aqui o exemplo é o zooplâncton, ele está ficando muito homogêneo, varia muito pouco ao longo dos anos. A composição de espécies, né? A presença das espécies, ocorrência das espécies, seriam sempre as mesmas, ou o mesmo número de espécies. E uma outra parte que a gente faz é traduzir para a sociedade esses impactos, né? Então, a gente trabalha na própria unidade de conservação, com amostras científicas, exposições, mostrando para a comunidade local o que eles podem encontrar no ambiente, né? Porque geralmente, quando você conversa, eles sabem que tem peixe e sabem que tem planta, que eles veem os aguapés, né? As ecórneas, né? Na margem dos rios. Mas a gente tenta mostrar que é muito mais complexo. Um lago, por exemplo, né? A gente tem essa lagoa exemplificando, que a gente tem planta no fundo, os organismos que o peixe precisa comer, tentando mostrar para eles a importância de você manter a integridade desse ambiente. Eles também coletam e vão separando os animais, aqui seria separação dos animais bentônicos, e vão trabalhando com o conhecimento, né? Tentando explicar para eles que o rio é mais do que aquilo que eles estão enxergando e a importância da sua manutenção. Principalmente que isso tudo envolve a qualidade de vida, né? E para algumas pessoas ainda a riqueza econômica, a sustentabilidade, né? No caso dos peixes, ou mesmo com o turismo. Bom, e o que nós ganhamos, né, ao longo desses 24 anos? O que nós conseguimos aprender estudando esse ecossistema? Que os eventos climáticos e a operação dos reservatórios, eles influenciam no pulso de inundação, tanto estendendo essa inundação ou reduzindo a inundação, aumentando a fase de seca na região, que levam essa ocorrência do pulso altera as condições ambientais da estrutura da comunidade e todo o funcionamento do ecossistema, né? Pensando que altera na ciclagem de nutrientes, altera na produtividade, as espécies que estão presentes, as espécies elas têm suas funções e daí elas vão influenciar nos serviços como qualidade de água, pesca e até mesmo beleza cênica, né? Quem não gosta de ir para a beira do rio ou para algum lugar com paisagem natural e ficar ali sem ficar ouvindo buzina, trânsito, né? Ou pessoas falando demais na nossa cabeça, né? Bom, os fechamentos e represamentos, né, são responsáveis pela invasão de espécies, como eu comentei, a Daphne, ela veio, né, aquele cladócero com fechamento, a partir do Black Bass, eu esqueci de falar a espécie. Para a América do Sul, a gente tem registro dela também na Argentina, temos registro delas em Minas, em reservatório de Minas. Isso a gente está falando ainda de espécies de outro continente, mas a gente tem o caso do tucunaré, que veio da Amazônia aqui para o Rio Paraná, para a bacia do Rio Paraná, e tem locais que ele está bem acabando com as populações nativas, pensando ainda que o tucunaré ele é bem resistente, ele faz canibalismo, se falta alimento, ele come os filhotes. Nós temos agora, eu não lembro se agora aqui no Rio Paraná já chegou, mas com certeza no Rio Grande e no Rio Paranapanema nós temos agora o pirarucu, e o pirarucu é um predador grande, é um peixe muito grande, é o bacalhau da Amazônia, então ele já está aqui para baixo, né, ocorrendo nas bacias aqui de baixo, e vai saber o que vai
acontecer para frente. Lembrando que invasão de espécies, elas trazem prejuízo para a população, que podem levar até extinção de espécies importantes para o funcionamento do ecossistema. E essa perda de biodiversidade, a gente tem, ou redução, né? A gente não teve nenhum lugar aqui ainda, nenhum registro de extinção, mas a redução do número de indivíduos de uma determinada espécie, a gente tem visto que as unidades de conservação têm contribuído para repor isso. Já estamos conseguindo coletar lá no Parque Estadual das Várzeas do Rio Iviema, que é a área restrita de uso, grandes dourados, pintados e outras espécies economicamente importantes, que vão deixar o Rio Iviema e podem voltar a colonizar, a sustentar a pesca do Rio Paraná, né? Eles precisam, para a sua reprodução, áreas com grande distância de... para eles subirem, eles precisam migrar longa distância para ter o estímulo reprodutivo. Essa aqui é uma foto, então, lá da sede, né, do PIAP, lá em Porto Rico, na margem esquerda do Rio Paraná. Aqui a gente tem uma área de alojamento para professores, aqui a gente tem o auditório, aqui são duas áreas de laboratório e alojamento também para alunos, o refeitório, aqui tem a residência do funcionário, né, que toma conta da área. Aqui essa foto é um pouco antiga, a gente também tem áreas com tanque-rede, pesca de... Nada é tanque-rede, gente. Caixa d'água para realização de experimentos, desculpa. E aqui atrás também a gente tem uma área com caixa d'água para a realização de experimento. E aqui é a parte do almoxarifado, onde tem as embarcações, né? Esse aqui é um barco. Não está vendo a imagem? Não, eu estou vendo a imagem. Mais alguém não? Estou vendo aqui também. Estou vendo. E aqui é o Rio Paraná. E esse aqui é o barco, que eu vou mostrar depois para vocês, é um barco que a gente sai para coletar, que ele foi doado para... foi apreendido na região de Itaipu, ele passava passageiro durante o dia e à noite contrabando de café. Então, eles puseram tanto café no fundo do barco que o barco atolou, vamos dizer assim, como se diz no Rio, encalhou, né? Ele encalhou, aí a Receita apreendeu e doou para a universidade. Claro que ele não estava em bom estado, né? O grupo, a universidade, o grupo teve o trabalho de fazer as melhorias e documentação, tal, e foi doado. E todo ano a Marinha, ou a cada 2 anos, também faz a vistoria, né? Então, era isso que eu tinha... Esse é o barco. A gente sai para campo, tem uma caixa d'água, um banheiro aqui. Claro que essa água que a gente leva para tomar banho é água do rio, é um chuveiro, não é banheiro para as outras necessidades, só para banho. Os barcos vão amarrados, né? E aqui a gente tem um laboratório também. Eu queria, então, agradecer ao convite do professor Alessandro, né, que também faz parte desse PELD, EBMN, junto com o Rogério, e esse aqui é meu e-mail. E, Rogério, obrigado, eu vi que você estava na vice-coordenação desse PELD, mas eu não imaginava lhe encontrar, mas, enfim, fica a sua fotinha, fica para depois. Obrigado, Rogério. Já tem uma pessoa aqui. Cláudia, nós que agradecemos. Deixa eu só... Nós que agradecemos, tá, Cláudia? E assim, nós fazemos parte de um grupo, né? A primeira edição desse PELD, eu fui o coordenador. O Alessandro era o vice. Né? Porque ele não era bolsista do CNPq. Agora, como ele já é, então, agora se assume todo e não faz sentido eu ficar... Porque é muito ruim, né? Assim, ter que ficar pagando as coisas aqui de Goiânia, né?
a grande maioria está tudo lá em Rio Verde, né? Então é meio Ele é do complicado. Instituto Federal, né? Eu vi. Isso, Instituto Eu tava Federal vendo. Goiano, né? Então Eu vamos acho que eu não lá. encontrei ele. Eu encontrei É, você em umas reuniões do PED, não, né? você estava também. Não, eu acho que você estava também naquela. É. Dessa última eu não fui, mas da penúltima, você não teve lá na Paraíba? Então, na Paraíba eu lhe encontrei. O Alessandro estava? Estava também. Ah, tá. Então tá. Ele que estava mais à frente lá das Ah, tá. discussões. Então vamos abrir as perguntas, né? Temos aqui o Felipe. Felipe, pode fazer a sua pergunta. Opa, boa tarde, professora. Boa Muito tarde. massa a palestra, muito legal. Eu trabalho em peixe, só que em laboratório. E apesar de você ter falado bastante sobre os fitoplâncton, alguns peixes também, fiquei curioso também, porque teve outros PELDs que tiveram muitos pesquisadores que trabalharam com anuros. Vocês tiveram também estudos com anuros em alguns dos ciclos do PELD e o PIAP? Tivemos com os alunos do professor Rogério. Tivemos uma. A Luciana era aluna de mestrado também? Era aluna de Não, Goiânia. a Luciana foi fazer um pós-doc aí, dentro do Ah, Procad. tá. Aí nós Aí, tivemos o Igor, o Igor, a Priscila a e o Priscila Vinícius. e o Vinícius, E o verdade. Vinícius. Eles fizeram as dissertações lá, pelo menos as dissertações lá na área do Pelt, Do né? PELT. Eu É acho que o porque, Rogério vai ter informações melhores para lhe É, falar. sobre peixes, né, a gente viu a questão do impacto, né, e aí eu fiquei curioso como que seria isso em anuros, né, essa questão da ação antrópica, principalmente nesse grande sítio, né, aquático, né, e também a questão das inundações e tal. Rogério, eu não tenho esse não, detalhamento. a gente também não tem, porque como que a Cláudia falou, né? Foi só uma participação pontual durante um ciclo só, porque é muito caro, né? Assim, você levar as Realmente. pessoas mesmo lá de Maringá para lá, fica caro, né? Então, assim, a gente não teve como. Ideia a gente tinha muitas, né? Então, por exemplo, tem algumas ilhas, né? E o pessoal queria até estudar macaco também, se não me engano. Tem algumas ilhas que se formam na seca, lá no Rio Paraná, né? E tem algumas ilhas que elas são mais ou menos permanentes, né? Essas têm anfíbios. E aí, como é que elas vão sofrer redução quando enche, né? E aí, como é que seria a dinâmica das populações de anfíbios, de anuros, nessas ilhas, né? Mesmo aquelas que ficam na água, que a vegetação vai embora, né? Só que ainda assim, precisaria de manter isso por mais tempo, né? E aí, assim, é aquilo que a Cláudia falou, o PELD daí tinha mais, assim, a vocação para a parte de plânctons ou plâncton, de peixes, né? E aí teve a avifauna também, mas assim, são coisas esporádicas, né? É que na. Infelizmente, pode. Silvana, eu já Pode. passo a palavra para você. É que, na verdade, assim, como eu comentei no início, o nosso grupo ele tem essa experiência mais com a parte aquática. E algumas pessoas agregaram, passaram informações tal, mas tinha esse objetivo, né? Realizar uma dissertação, realizar um trabalho dentro desse monitoramento. E aí, como a nossa formação está na verdade, no Pele se formou quando se fechou o reservatório de Itaipu, começaram os trabalhos, já trabalhos naquela região. Por isso que tem os dados desde 86. E foram agregando pesquisadores. Então, o grupo cresceu assim. Então, e o monitoramento, ele envolve tudo aquilo que eu comentei, que a gente estuda, a gente vai em bloco para o campo, 4 vezes por ano, pegando os períodos de seca, cheia, enchente e vazante. Só que a gente trabalha esses 12 ambientes, todo mundo nos 12. E isso envolve umas 30 e poucas pessoas por época no campo. E aí, às vezes, alguns trabalhos, por exemplo, eu lembro do Igor, que eu ficava acampada com ele também. Ele saía para trabalhar à noite. Então, aí não pode ser o mesmo pescador que vai revistar a rede, porque a gente trabalha com 24 horas de rede, né? Rede espera.
a coleta. E essa coleta também tem isso, uma outra questão, que eu acho que foi muito importante para nós termos esse banco de dados que temos. Elas são sistematizadas e padronizadas. Por exemplo, nós começamos em 2000 fazendo oxigênio com turbidímetro, né? Com turbidímetro, não, desculpa, com oxímetro. Tudo bem que agora aí faz o pH com outro aparelho. Agora nós tivemos recurso ao longo do tempo para comprar um Oriba. Temos Oriba, ok. Mas como que nós vamos ter certeza que a célula do Oriba para oxigênio vai estar padronizada da mesma forma que a gente começou com o oxímetro? Então, a gente continua do modo antigo, né? Não é eficiente, mas a gente continua para a gente não perder essa sequência de dados. Por que acontece? Todo o oxigênio, pH, nutriente, aí vai relacionar com as comunidades. Então, a metodologia, ela se mantém. O que ela é a mesma, coleta de zoo, a rede de peixe. Ah, não, mas você podia fazer o zoo de outro jeito. Não, mas eu tenho que responder ao monitoramento. É isso também. As nossas unidades amostrais são os ambientes, não são as amostras. Assim, eu tenho uma coleta de zoo na lagoa, de zooplâncton na lagoa, uma de fitoplâncton, porque a nossa ideia é macro escala. Então, as nossas unidades amostrais são os ambientes. Então, essa padronização e sistematização, que horas vai começar, que horas vai acabar, que horas vai fazer, a gente mantém desde o início para poder tornar esses dados comparáveis, né? E aí, sim, teve também um menino que trabalhou com bugio, mas ele fez a dissertação dele. Então, é difícil, às vezes, quando o Igor ia... Estou falando isso porque o Igor ia trabalhar com os anfíbios. Ele ajudava a gente durante o dia com os peixes, mas à noite ele tinha que fazer o trabalho dele. Só que eu não podia botar o mesmo pescador, aí tinha que contratar outro pescador para trabalhar com ele, ou levar outra pessoa para campo para trabalhar com ele. Aí é mais uma barraca, é mais um espaço, entendeu? Então, assim, algumas coisas que fugiam ao monitoramento, a gente também não pôde dar suporte, porque... Bom, só para falar para vocês, eu não sei se vocês sabem. Esse ano eu não sei quanto está o financiamento, mas o último financiamento que nós tivemos do CNPq para trabalhar os 4 anos passados, nós ganhamos 160 mil. Então, assim, para trabalhar 4 anos, 40 mil, 10 mil por coleta, só de combustível a gente gasta 6. Então, assim, era buscando recurso. Então, assim... Infelizmente, algumas coisas a gente não pode dar suporte, também tinha esse limite, né? A despeito do interesse que biodiversidade, né? A gente se interessa por tudo. Mas teve muita contribuição do Rogério também, dos recursos de Goiás, para a gente até ter esses dados, mas não foi possível responder ao monitoramento. Era mais uma curiosidade mesmo, mas muito, muito legal aí que vocês conseguem fazer com tão pouco recurso, né? É difícil mesmo, né? Não sei se a tendência é melhorar também, né? Eu acho que melhorou um pouco esse ano. Melhorou esse ano. Melhorou. É muito bom. Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. E só antes de passar a palavra para a Silvana, eu queria convidar as pessoas que quiserem fazer trabalho, que quiser visitar, que quiser participar um dia da coleta com a gente, é só entrar em contato. A gente está aberto, à medida do possível que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Pessoas com vontade de trabalhar tem, a gente não tem muito recurso, mas para ajudar, tudo bem. Obrigada. Agora é a Silvana. Oi, professora. Cheguei um pouquinho atrasada, mas eu queria entender, eu queria saber um pouquinho como que é a relação de vocês com as usinas, assim, se tem algum tipo de relação, se tem uma comunicação dos resultados do PELD com as usinas, né, porque tá diretamente, essa parte de baixo aí de vocês é toda, na verdade, a bacia do Paraná inteira, eu trabalho com ictiofauna também, e a gente está trabalhando no alto da bacia, né, que é no nosso PELD, é o alto da bacia, só que eu trabalho mais com peixe de riacho. Mas já trabalhei em grandes cursos também. E aí eu fiquei curiosa para saber assim, como que é a relação de vocês, do PELD, com as usinas. E também eu queria perguntar qual que... Assim, a gente viu que
de todas as palestras dos PELDs, cada um tem uma dificuldade, assim, né? Algumas eram questão mais de deslocamento, outras eram outros tipos de dificuldade. O que a senhora considera assim como a maior dificuldade para o PELD de vocês? Bom, vamos primeira relação com as usinas. A gente tem um contato mais com Porto Primavera, né? Que é a usina que está mais nos afetando, vamos dizer assim, né? É a última. Mas é um contato meio assim, mais ou menos, né? A gente também tem representantes do grupo trabalhando na gestão da APA, que aí a gente consegue alguns esforços juntando. A gente tenta conscientizar os municípios para nos ajudar a conversar com eles. Porque se você vai falar com o reservatório, eles pensam em peixe, né? Por que está trabalhando peixe? Se está atrapalhando, vamos pôr escada de peixe, e daí nós vamos resolvendo. E a gente sabe que o que está abaixo não é só os peixes, né? Na verdade, os peixes dependem muito de coisa que está abaixo, mas eles não enxergam. O que a gente tem tentado fazer é discutir com eles a vazão mínima, né? Traçando estudos, mostrando cada vez que eles precisam verter um mínimo, qual o mínimo que eles precisam verter para sustentar o ecossistema para baixo. Então, assim, é com muita conversa. Às vezes eles chamam a gente para participar das reuniões, né? Na verdade, é mais o professor Ângelo Agostinho que tem contato com eles, né? Chamam a gente para participar das reuniões. Às vezes eles escutam, aí vem, não, mas tem que segurar a água. Por exemplo, quando formou Primavera era a CESP, agora não é mais a CESP. Eu esqueci qual é o nome da companhia agora. Mas, às vezes, eles mandam assim, foi decretado que nós vamos fechar a água de outubro a março. O reservatório, eu esqueci de falar, mas a cota do Rio Paraná, que começa a alagar a planície, é 3,5. A partir de 3,5 metros, ele começa a alagar a planície. Eles falam que vão fechar e que a vazão vai ser 2,7. Porque tem que segurar para produzir energia. Pronto, acabou. A gente que se vire. Entendeu? Então, assim, não é muito fácil. Não é. Mas a gente continua batendo na tecla, preocupado em produzir dado para mostrar para ele. Por exemplo, no caso das cianobactérias, se a gente conseguisse diagnosticar cepas, igual a gente já viu que tem em Itaipu, aí sim eu acho que poderia fazer um alarde maior. Mas a gente não pegou ainda nenhuma cepa tóxica, assim, não foi registrado, né? Tem esses relatos, mas tem que ter uma quantidade, né, de toxina produzida para ser considerado. Dificuldade, olha, eu não vou dizer para você que pessoais não tem, né? São muitas pessoas em campo, cada um tem seu objetivo, então manter a ideia principal é complicado ao longo de tanto tempo, mesmo porque as pessoas mudam, né? As pessoas que estão participando, hoje, por exemplo, eu não estou mais na coordenação, sei lá, daqui a 5 anos, não sei nem se eu ainda vou estar no PEL, outra pessoa vai estar trabalhando no meu lugar, posso estar aposentada. Então, assim, é difícil, mas a gente tenta manter essa união pelo bem maior, né? A gente precisa muito dos alunos, porque se você for pensar ou estagiários, bolsistas, se você for pensar em pesquisadores envolvidos, né, professores, vamos dizer assim, a gente deve ter umas 40 pessoas, uns 40 e pouquinho, com uns 40 já incluindo os servidores, né, os técnicos, auxiliares de laboratório. Mas 40 pessoas sozinhas não tocam esse projeto, né? Então a gente, porque não é só ir lá coletar, tem que trabalhar as amostras, tal. Então a gente precisa muito dos alunos e ainda bem que a gente encontra. E a outra dificuldade, além dos relacionamentos pessoais, né, que eles existem, é recurso, é dinheiro. E assim, o CNPq ele está mudando, pelo menos nas últimas reuniões, ele está tentando buscar recursos junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, junto a outros órgãos do governo.
até já nas outras reuniões, como que a gente vai traduzir para dar um impacto maior, montar um observatório de biodiversidade, considerando todos os PELs, mostrando que a biodiversidade ela se acabando, né? Não vamos chegar nem a título de extinção, mas a redução dessa biodiversidade, né? Ela pode levar a um colapso, né? A gente tem PELs espalhados desde a Amazônia até os Pampas, até o Rio Grande do Sul, então muita informação. Então, assim, o CNPq ele tem se empenhado, mas ele também tem um pouco das suas mãos atadas, né? Muda também o diretor do CNPq, às vezes mudam os objetivos, mas o pessoal de lá tem dado um grande apoio, tem sido bem responsável pela continuidade do projeto, bem atuante assim na continuidade do projeto. Mas resumindo, recurso e pessoas, relações pessoais. Obrigada, professora, parabéns. Obrigado eu. Mais alguma pergunta, pessoal? Douglas aí colocou a cara aí, não quer não? Não. Bem, se não temos perguntas, mais uma vez, Cláudio, obrigado pela sua palestra, foi excelente, tá? Obrigada. Nós agradecemos e gostaria de pedir aí para vocês abrirem as câmeras para a gente, né, fazer aqui uma foto aqui, ó, colocar mais pessoas aqui, ó, um monte de gente, todo mundo sorrindo, sorriso Colgate. Atenção, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos ver se deu certo. Calma. Acho que deu certo. Vamos ver aqui. Vai dar certo. Deu certíssimo. Teve alguém aqui que pediu para participar agora. Vamos só deixar ele entrar para a gente terminar, né? Tudo bem, pessoal. Obrigado, tá, Cláudio? Obrigado a todo Obrigado, mundo. gente. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau. Bom Abração. trabalho para todos. Abração. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tá bom, mamãe.